Samantha Marzano, psicóloga e terapeuta sexual. Subordinação feminina. Vale a pena? A subordinação da mulher, ela se faz presente em todas as fases da história. Porém, isso é uma questão que é muito séria e que atualmente não é mais aceito. Porém, muitas dessas mulheres que passam por essas questões não sabem o que fazer. Muitas dessas mulheres que chegam até o meu consultório, muitas vezes não vêm por vontade própria. Vêm por indicação ou por influência de um familiar, porque elas chegam no consultório muito fragilizada, sem força e sem saber o que fazer. Muitas vezes, essa mulher ela é considerada inferior ao homem que vive. E aí ela se sente vítima, e ela é uma vítima da subordinação e da dominação do homem que vive, do ambiente em que vive. Só que muitas vezes ela não percebe, porque ela está tão acostumada a viver naquele ambiente, tão acostumada com toda essa situação, que ela não sabe mais o que distinguir, o que é o certo e o que é o errado. Então, nós, da sociedade, temos que ajudar. Não no sentido da mulher ser mais ou menos que o homem, mas no sentido das pessoas terem saúde emocional para poder viver bem e do jeito que quer. O posicionamento patriarcal dentro do casamento, muitas vezes, dentro dessas relações, passam a ser desigual. Sim, onde uns têm mais privilégios, deveres dentro do casamento, né? E a mulher passa a ter muita obrigação, passa a ser uma relação de submissão. E isso não é positivo. Muitas mulheres passam se escondendo, ou muitas vezes elas trabalham e nem vê o dinheiro que ganha. Então, isso realmente é muito sério, porque não é uma relação que andam em conjunto para crescer, é uma relação de desigualdade, de submissão, né? Também nas relações íntimas de afeto, onde a pessoa ela não consegue se posicionar, se colocar, mostrar aquilo que gosta, né? Fazer aquilo que quer, no dia que quer, é sempre à mercê de uma pessoa, geralmente da parceria do homem. Com isso vai diminuindo o desejo, com o tempo vai passando, ela também diminui a excitação e deixa de ter orgasmo. Por quê? Porque ela não consegue se colocar, mostrar aquilo que ela gosta, e aí como é que ela vai querer ter uma relação? Como é que ela vai querer mostrar aquele corpo para uma pessoa que também ela não consegue satisfazer? É só sempre de um lado, né? Nunca é do lado dela. Então, é uma pessoa que vive com essa situação de perda na vida, nunca de ganho. E aí as pessoas vão se fragilizando, podendo chegar a uma depressão, a uma ansiedade, né? Por quê? Porque vai causando danos emocionais, físicos, vai diminuindo a autoestima, vai tendo um isolamento social. Por quê? Porque as pessoas da sociedade não conseguem acompanhar este raciocínio. E muitas vezes, quando vão tentar alertar, ela não sabe como reagir, como agir e como enfrentar a situação. Então, essas mulheres convivem com homens geralmente muito controladores, que querem dominar todos os caminhos e querem ter um controle absoluto. Né? Às vezes são homens muito ciumentos, querem ter o comando. E aí essas mulheres vão se isolando. Porque como isso não é um comum na sociedade, elas não conseguem. Quando elas entram para a terapia, elas entram muito fragilizadas. Mas com o passar do tempo, elas conseguem saber quem elas são, o que elas querem, o seu posicionamento, até se querem continuar casadas ou não, mas dentro de uma outra condição. E qual é a condição? É a condição de igualdade. Então, é uma terapia que começa individual, mas que se o casamento continua, este homem ele também vai ter que mudar. Porque essa mulher, ela está muito acostumada a receber muitas críticas.
E aí, elas recebendo muita crítica, ela se sente culpada de tudo. Tudo que acontece, ela é culpada. Então, isso, gente, não é possível. Porque leva o quê? A um desgaste emocional muito grande. Leva a um desânimo da vida muito grande. Porque as coisas vão perdendo o sentido. E aí vai tendo outras repercussões. Então, se você conhece mulheres assim, relacionamentos dessa forma, e que não é legal, ajudem essas pessoas, porque são pessoas que precisam realmente, né? E aí, o primeiro passo é a ajuda profissional, tá? Essas pessoas precisam de uma ajuda profissional, psicológica, para que elas consigam sair deste meio onde elas se sentem muito inferiorizadas, submissas, subjugadas. Conto com vocês para que essas mulheres sejam também mulheres vencedoras, como todas nós. Até mais. Samantha Marzano, psicóloga e terapeuta sexual.